O sucesso, assim, é muito perigoso, assim, quando eu tenho esses pacientes, assim, que enfim, tem essas carreiras, assim, que ou porque é celebridade mesmo, ou porque é um empresário que tem muito dinheiro, eu vejo o sucesso como algo muito solitário. Um dos sintomas, assim, Lutz, que a pessoa tem na depressão é um excesso de culpa. Então, a pessoa, ela se sente mal por estar mal, se sente culpado por estar mal. Principalmente quando a pessoa acredita que ela não deveria ter depressão. Então pega uma pessoa que tem algum tipo de privilégio. Então a pessoa tá bem de vida, tem uma condição financeira legal, tá casado, tá num casamento legal. Então ela fala, minha vida tá tudo bem, por que eu tenho depressão? Eu não devo ter depressão. Então a pessoa começa a sentir culpa de ter e às vezes começa a esconder por conta disso. Só que o próprio fato, né, desse exemplo que você colocou, né, de pessoas famosas, pessoas que têm todos os tipos de sucesso que uma pessoa poderia querer. Isso protegeu eles de terem depressão? Não protegeu. Quantos cantores, quantos famosos, né, que têm tudo ali à disposição, empresários anônimos que a gente não conhece. Que cometeram suicídio por isso, né, políticos famosos, né, que tiveram muito poder, que têm muito poder, que tentam. Então, a culpa pela depressão, às vezes vem por esse caminho, no sentido da pessoa não se sentir, não tem o direito de ter depressão, ou às vezes a pessoa se sentir culpada por estar mal e não querer preocupar o outro, né? Então, eu tenho filho ali, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta do meu serviço, a peteca não pode cair nunca. É engraçado, então, né, que a pessoa, sei lá, a sociedade colocou na cabeça daquela pessoa que, o sucesso em si é algo que é sempre feliz, né? Exato. E aí ela acredita naquilo e quando se sente mal, sendo uma pessoa de sucesso financeiro e tudo mais, ela se sente culpada. E o sucesso, assim, é muito perigoso, assim, quando eu tenho esses pacientes, assim, que enfim, tem essas carreiras, assim, que ou porque é celebridade mesmo, ou porque é um empresário que tem muito dinheiro, eu vejo o sucesso como algo muito solitário, porque quanto mais poder você vai tendo, né, seja financeiro ou qualquer outro tipo de poder, menos você confia nas pessoas que estão ao seu lado, né, e isso é muito triste, no sentido que você começa quase a entrar numa paranoia se você não se cuida, no sentido de, será que o Lutz está aproximando de mim só porque eu tenho isso, aquilo, ou porque eu posso proporcionar isso, aquilo? Então, todo contato social novo, ele chega já com uma desconfiança. Isso, uma pessoa que não tem esse sucesso, né, que é conhecido como sucesso pra maioria das pessoas, que é essa parte financeira, isso não existe. Porque se a pessoa tá com você, ela tá porque ela gosta de você, porque você não tem nada mais pra oferecer além do seu afeto. E o conceito de sucesso é muito particular, assim, né? Talvez os nossos conceitos sejam parecidos, porque a gente tem valores em comum, mas o sucesso, pra mim, não tem uma intersecção com a vida financeira, mas não significa ser rico, né? Porque a pessoa, ela pode ser rico de dinheiro e ser pobre em outras coisas que são importantíssimas pra nós. Tipo, tempo, fazer o que gosta, poder falar não, ter tempo pra ficar com as pessoas que você ama, fazer coisas que vão de acordo com o seu propósito de vida. O próprio cuidar da saúde mental, né? O próprio cuidado, de você ter tempo pra você. Então, é muito, muito perigoso, né? Esse caminho do sucesso. Ainda mais hoje com rede social, né? Que existe essa questão da comparação com o outro. Então, o sucesso pra você pode ser ter exatamente a vida que você tem hoje. E pro outro, sucesso é você tá com um carro de milhões desfilando nas avenidas de Dubai, né? E aí, o que é mais sucesso? A depressão, um humor deprimido, igual esse exemplo que a gente deu, ele sempre dá pra gente traçar uma causa pra ele? Tipo não. Assim, não? É multifatorial, né? Assim, tudo que for transtorno, a gente fala, é multifatorial, né? Parece que é a resposta pronta já, né? Mas tem fatores genéticos envolvidos, né? Então, tem essa questão da herdabilidade. Se você tem um pai e uma mãe que tem esse quadro, você tem uma probabilidade maior de desenvolver. Mas quanto isso pesa? Então, a herdabilidade da depressão, como existe vários tipos de depressão, né? Tem depressão bipolar, depressão unipolar. Então, isso varia. Não é das maiores herdabilidades da psiquiatria, né? Que é alcoolismo, TDAH, esquizofrenia, transtorno bipolar e autismo. São as maiores. Mas chega a interferir, assim, herdabilidade 50%, né? Então, é um fator genético que é importante. E aí, forte, né? O que fica a dúvida, assim? Ok, eu herdei esse gene da depressão, mas o que será que é mais relevante? Uma pergunta sem resposta essa. O fato de eu ter o gene ou o fato de eu ter uma mãe depressiva nos meus primeiros anos de vida? O que será que altera mais? Eu ter sido criado por uma pessoa, considerando uma pessoa que não está em tratamento, lógico, né? Mas uma pessoa que é muito pessimista ou que tem aquela proteção exagerada porque tudo vai dar errado, de filho, você vai, nossa, não pega carona com fulano, ou de cuidado porque vai chover, nossa, você vai subir elevador,
o elevador pode cair. Ou de cuidado com a varanda, daquela mãe que vê tudo pelo lado negativo, uma mãe muito pessimista, às vezes até vestido de cuidado. Sim. Mas uma mãe que se preocupa demais porque pra ela tudo pode estar dando errado, nessa lente da depressão, do medo, da angústia. Então, o que adoece mais, né? Eu acredito até que o ambiente, ele se torna mais importante do que a própria genética, no sentido porque as nossas crenças, Se fosse pra eu apostar, eu sei que não é uma pergunta sem resposta, se fosse pra apostar, eu apostaria mais no ambiente. Exato, porque o ambiente, a gente cresce com essas crenças, né? Enfim, as crenças que a gente tem, que a gente vai criando, a maioria delas é durante a infância e durante a adolescência. Então, se a gente pega essa mãe, né, que fica muito em cima, né? Essa mãe que tem um cuidado ali de proteger de tudo. Será que essa criança, esse adulto, né, fruto dessa criação, não vai ser um adulto muito fóbico, muito ansioso, muito inseguro? Então, aquele adulto que tem uma oportunidade de fazer faculdade em outro lugar, mas não vou, porque eu tenho que ficar com a minha mãe, porque eu tenho medo de morar sozinho, e se eu precisar de alguma coisa, eu não vou conseguir. Então, será que essa criação dessa criança que tem uma mãe com depressão que não trata, por exemplo, ela não é pior do que a própria genética? Não sabemos, mas a resposta é que a depressão é multifatorial, e sim, ela pode ter depressões que são causadas por alguma coisa específica, no sentido a pessoa teve aquele trauma e a partir daquilo começou a desenvolver a depressão. Então, eu tenho a genética da depressão, minha bisavó já teve depressão. E aí, a partir do momento que eu tenho um luto de alguém muito importante na minha vida, quase como se eu desse um pontapé ali. Sim. E me empurrasse para essa genética da depressão, né? Um divórcio, uma perda importante, um fracasso muito grande financeiro. Então, é uma junção ali de pecinhas até ter a combinação do quadro completo, né? Tem fatores hormonais, né? São muitos fatores, né? Que podem estar colaborando aí. Eu tava na minha cabeça que, assim, a depressão era sempre um sintoma de alguma outra coisa que tá acontecendo na vida da pessoa. Como se fosse um causa-efeito, né? Não, porque, assim, o causa-efeito a gente pode descrever mais como tristeza. Então, você tem alguma situação, discute com a sua namorada, poxa, eu tô triste. Não tá deprimido, você tá triste. Você reagiu com uma emoção esperada a uma situação ruim, né? Uma discussão ali com o cônjuge. Essa tristeza é reativa. Pode vir uma depressão a partir disso? Pode. Mas a depressão é algo mais persistente. Então, a tristeza... Qual que é a definição de depressão? Exatamente. A tristeza é uma emoção. Todos nós teremos, todos nós temos que ter, aliás, né? A tristeza, ela é necessária. A gente vive, a gente reage com tristeza a situações ruins. E tá tudo bem sentir tristeza. Na depressão, já é uma tristeza associada a esse humor deprimido, essa falta de vontade de fazer as coisas, essa falta de prazer de fazer as coisas, que duram no mínimo 15 dias. E nesses 15 dias, nessas 2 semanas, esse humor, ele fica deprimido na maior parte do tempo. E isso, assim, parece um detalhe ali no DSM pra quem lê, mas é importantíssimo. Porque quando você tem algo que você fica triste, você lembra, você fica triste. Mas aí você vai fazer alguma coisa fora, vai no mercado, vai na academia, parece que você esquece por um momento. Por exemplo, um término de namoro. Você vai pra academia, você dá uma esquecida, você volta, você lembra, fica chateado e tudo mais. Na depressão, a pessoa, ela fica ali, a tristeza ido na academia, né? É um plano de fundo da vida dela. Ela não sabe não ser mais triste ali. Isso altera apetite, altera sono, dá essa sensação de culpa. Então a pessoa, ela fica com esses pensamentos ruminantes. Às vezes dá esses pensamentos, né, de minha vida não faz mais sentido, será que não seria melhor eu morrer? Então, assim, na depressão, além de ter essa persistência da tristeza, é a maior parte do tempo. Você não consegue se distrair disso. A sua vida vira isso, né? Essa que é a diferença principal aí. Tristeza passa, é uma reativa, você consegue saber o porquê. Eu tô triste por conta daquilo. E a depressão, às vezes, tá tudo bem. A pessoa não teve um gatilho, né? Então, esse pensamento de causa e efeito não existe. Não tem um causa... Aconteceu isso, então ficou deprimido. Não tem. Cara, interessante isso. Eu tava com essa visão, assim, sei lá por quê. Mas talvez, assim, sei lá, talvez senti uma tristeza ali, eu identifiquei, pô, na verdade, aí eu achei que eu tava deprimido, aí eu tirei uma coisa da minha vida, eu falei, pô, tá, então era isso que tava causando aquilo, mas era realmente, não era um humor deprimido, eu conseguia fazer as coisas, eu conseguia manter minha vida, entre aspas, normal, sabe? Então não era uma depressão. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Era uma tristeza relacionada a uma coisa pontual ali, né?